então, na quinta-feira passada, eu trabalhei uns conteúdos de morfologia. E aí eu estava conversando com a Rayana, que a gente, na aula passada, viu, assim, a parte mais pesada, mais complexa da morfologia, e eu falei também que muitas vezes o que aparece em alguns vestibulares, em provas, é também o vocabulário que é utilizado para a gente falar de morfologia. Então, vão ter questões nessas provas aí que vocês vão ver que nem sempre o objetivo da questão é identificar algum fenômeno relacionado especificamente à morfologia, mas usa o vocabulário dessa área. E aí, às vezes, a gente se confunde porque não sabe se aquela palavra quer dizer a mesma coisa que a gente está pensando, né? Então, eu até trouxe algumas dicas mais aqui de vocabulário da gramática que eu acho que é importante, porque principalmente no Enem, não cai aquela gramática pura, normativa, né? As regrinhas, não cai assim. No Enem cai muito mais interpretação, e aí, onde a gente às vezes trava um pouco é no vocabulário, que é utilizado para fazer as questões. Então, a gente tem que pensar muito, até conversei, assim, antes de começar as aulas aqui no cursinho com vocês, conversei com colegas minhas que estão dando aula há mais tempo, principalmente voltado para o Enem, por exemplo, e elas me falaram que trabalham muito e tentam alertar os alunos para estudar muito cada palavrinha, sabe? Até ali, eles usam muitas coisas assim, tipo, por exemplo, questiona, o item tal questiona, o item tal critica, o item tal ressalta, palavrinhas desse tipo, sabe? Mas às vezes umas mais complicadinhas, e aí a gente se confunde, né? Lá no começo até da minha primeira aula aqui, eu falei isso, né? Da gente prestar atenção no que a questão está pedindo também, porque as questões do Enem, às vezes, elas têm uma introdução ali, que ela já te dá toda a resposta, praticamente, no cabeçalho da questão. E depois, nas alternativas, se a gente for observar, todas elas são verdadeiras no texto, mas o cabeçalho da questão está perguntando uma única coisa específica do texto, né? Por exemplo, todas aquelas alternativas acontecem ou aparecem no texto, mas o cabeçalho pergunta qual das características do texto que serve para fazer tal outra coisa, entende? Então, ele trabalha muito com interpretação, né? Por isso que eu acho sempre importante falar do vocabulário no Enem. Então, a gente vai voltar aqui, vai começar hoje a ver as questões, e eu vou recapitulando um pouco da morfologia também para o pessoal que não estava na aula passada, tá? Tá dando de ver aí a tela certinho? Então, vamos lá, deixa eu entrar aqui. Sim, joia, Lidiane. Então, a primeira questão que eu selecionei é uma questão do Enem de 2018, que ela é bem simples e que ela não trata especificamente de morfologia, mas usa uma palavra que a gente viu na aula passada, tá? Então, a questão mostra uma foto dizendo aí, ó, seu organismo já está acostumado com açúcar e está difícil largar? Aí tem uma foto bem simples, né, bem de um açucareiro, uma xícara de café, e a resposta, o ideal é ir se acostumando aos poucos com cada vez menos açúcar. Bom, onde é que foi divulgado isso aí? A gente tem que olhar lá a fonte, lá embaixo, né, a referência, disponível no Facebook, né, acesso em 14 de fevereiro de 2018, adaptado, tá. E aí, o cabeçalho diz, a utilização de determinadas variedades linguísticas em campanhas educativas tem a função de atingir o público-alvo de forma mais direta e eficaz. Então, dessa foto, o que a questão quer que a gente pense, que a gente reflita a respeito, né? Sobre como algumas campanhas publicitárias são educativas, ou seja, elas querem educar, ensinar alguma coisa para a população. Por isso, elas querem atingir as pessoas de uma forma mais direta e eficaz, porque elas precisam ensinar aquilo que elas querem ensinar, né? E para atingir o público-alvo, vamos pensar, quem é o público-alvo de uma campanha educativa, que precisa ensinar as pessoas que açúcar faz mal se a gente consome demais, né? São pessoas que não têm, às vezes, acesso
a um nutricionista, né, óbvio, não tem, às vezes, acesso a médicos da forma como deveriam ter, né, então não fazem exames regulares para ver se estão com muito açúcar, né, com, sei lá, diabetes, com essas doenças, assim, relacionadas ao açúcar, e que tem pouco acesso, às vezes, à informação. Então, qual é a variedade linguística que vai se usar, qual é a seleção que vai se fazer dentro da linguagem, né, dentro da língua portuguesa, para se comunicar com esse público. E aí ele traz, então, essa questão das variedades linguísticas específicas para esse público. O que são variedades linguísticas, né? Então, a gente tem que pensar que, dependendo do público para quem a gente está falando e do objetivo que a gente tem, né? A gente viu lá nas primeiras aulas as funções da comunicação e da linguagem, né? A gente vai escolher palavras mais simples, às vezes, vai escolher frases mais curtas, às vezes, vai escolher, se é alguma coisa visual, imagens, né? Tudo que faça a mensagem ser comunicada mais rápido e mais facilmente. Então, as alternativas eram discurso formal da língua portuguesa. Então, vamos pensar, formal é uma coisa formal, né? Uma situação formal aqui. Foi divulgado na internet, tem foto, né? Qual é o objetivo? Será que vai ser usado um discurso formal? Letra B, registro padrão próprio da língua escrita. C, seleção lexical restrita à esfera da medicina. D, fidelidade ao jargão da linguagem publicitária. E E, uso de marcas linguísticas típicas da oralidade. Eu grifei ali seleção lexical, que foi o que a gente conversou na aula passada, lembra que a gente falou sobre léxico, né? O lexema, por que léxico? Léxico, se vocês lembram, é o conjunto de palavras, faz parte de uma língua, o vocabulário de uma língua. Então, a letra C, se a gente começasse por ela, será que eles usaram aqui seleção lexical restrita à esfera da medicina? Né? Selecionaram vocabulários que só quem usa é quem é da medicina? Por aqui já descartava C, né? Não. Talvez se a gente não soubesse o que é uma seleção lexical, a gente ia ficar perdido nessa parte, né? Então, seleção lexical foi selecionado um vocabulário restrito à esfera da medicina. Não, né? Não tem nenhuma palavra difícil ali, né? Muito menos da medicina. D. A D também vai mais ou menos nessa mesma ideia, ó. Fidelidade ao jargão da linguagem publicitária. O que é jargão? Não sei se vocês já viram isso. Jargão é essa variedade linguística normalmente restrita a uma classe profissional. Poderia ser dito na frase C ali, jargão da medicina. Jargão da linguagem publicitária, então, é o conjunto de palavras, de expressões, né, que fazem parte da rotina dos profissionais da publicidade. Também não temos aqui, né? Também já descartaria. Então, a gente ficaria aqui entre a E, marcas linguísticas típicas da oralidade, e a e B, que de uma certa forma estão bem parecidas ali, né? Falando da formalidade, do registro padrão da língua escrita. E aí, como eu falei, né? O Enem, ele traz, às vezes, a resposta já no cabeçalho, né? Porque ele está dizendo já para a gente que a utilização de uma certa variedade linguística em uma campanha educativa tem a função de atingir o público-alvo de forma mais eficaz e direta. Então, o que vocês acham que atinge o público de uma forma mais eficaz e direta, um público que precisa ainda de informações como essa sobre o açúcar? Um discurso formal é oficial, né? Mais pompa, mais refinado, assim, né? Mais seriedade e tal, e distanciamento até, né? Um registro padrão próprio da língua escrita, que também, né, em geral, na língua escrita, a gente se prende mais às regras, né? Ou as marcas da oralidade. Oralidade é como a gente conversa, como a gente fala mais, né? Onde a gente se permite desrespeitar mais as regras da gramática normativa, né? Então, aqui seria a letra E, certo?
Por quê? O que tem ali de marcas linguísticas típicas da oralidade? Ele faz uma pergunta, ele se refere ao público especificamente, né? Seu organismo, está falando com você que está vendo essa figura, né? Faz uma pergunta, responde de uma forma bem simples, né? O ideal é ir se acostumando aos poucos com cada vez menos açúcar. Parece até uma resposta, assim, bem óbvia, né? Tipo, sugere, né? Não poderia dizer de uma forma mais, um discurso mais formal, o recomendado pelos médicos, ou, né, a diminuição crescente, não, falou com uma linguagem o mais próximo do como a gente falaria mesmo para alguém que a gente estivesse explicando, né? Então seria a letra E. Aí tem uma questão do Enem 2019, que também o foco não é morfologia, mas traz o vocabulário que a gente comentou, tá? Então, é uma questão que tem um texto chamado Alegria, Alegria, foi escrito por C. Veloso na seleção de textos da Abril Educação em 1981, esse texto foi publicado, tá? E aí a questão fala assim, ó, quanto ao seu aspecto formal, a escrita do texto de Caetano Veloso apresenta uma. Então, a gente sabe que aquele C. Veloso é o Caetano Veloso, tá? E o que a gente tem que procurar ali, então, nesse texto dele? A. Escolha lexical permeada por estrangeirismos e neologismos. E isso a gente viu na aula passada, lembram? Neologismos? Neologismos são formação de palavras novas. Neo, né, vem de novo, significa novo. Então, muitas vezes, autores, principalmente poetas, artistas, né, também na música, por exemplo, eles criam uma palavra nova para expressar um sentimento, uma ideia que eles acham que não tem nada que expresse ainda aquilo na língua portuguesa, né? Estrangeirismo seria o quê? Seriam termos estrangeiros, que também acontece muito na língua, em toda a língua, né? A gente copiar, pegar de empréstimo, se diz, né? De outras línguas, termos estrangeiros, né? Para falar de alguma coisa nova, ou alguma coisa que vem realmente desse outro país, né, nessa outra língua. Então, o texto dizia, alegria, alegria, que maravilhoso país o nosso, onde se pode contratar 40 músicos para tocar em uníssono, e entre parênteses, Miles Davis, durante uma gravação. Então, dá a entender que essa frase é desse Miles Davis. Depois ele começa a falar assim, antes havia Orlando Silva e flauta, e até mesmo no meio do meio-dia, antes havia os prados e os bosques na gravura dos meus olhos. Antes de ontem o céu estava muito azul e eu e ela passamos por baixo desse céu. Ao mesmo tempo, com medo dos cachorros, sem muita pressa de chegar do lado de lá. Do lado de lá não resta quase ninguém. Apenas os sapatos polidos refletem os automóveis que, por sua vez, polidos, refletem os sapatos. Tem algum termo estrangeiro? Não. Tem alguma palavra que não faz parte ainda dos dicionários, dos livros da língua portuguesa? Não. Então, a letra A não era, né? Então, se a gente não soubesse o que é neologismo, talvez a gente ficasse na dúvida se tirava, se eliminava, ou se ainda ficava pensando nela. Sabendo, a gente já elimina. Alternativa B, regra típica da escrita contemporânea comum em textos de internet. Bom, para começar que o texto foi escrito em 81, em 81 não tinha internet ainda, né? Mas poderia ser que ele tivesse, né, muito à frente do seu tempo e lá em 81 usasse alguma coisa que a gente usa hoje. Eu não acho que seja, né? Mas assim, pergunto para vocês, o que chama atenção nesse texto? O que tem de novo nesse texto, de diferente? Tem palavras diferentes? O que ele traz de novidade? Estão pensando aí. Estão pensando? Não? Gente aí pensando, até sair para ver se tinha gente. Outra que a gente pode eliminar, vamos de baixo para cima aí, ó. Letra E. Emprego inadequado da norma padrão, gerador de incompreensão comunicativa. Tem alguma coisa que faça a gente achar as frases incompreensíveis?
Tem alguma coisa que parece que não é a regra do português? Que atrapalha a compreensão? A compreensão, não. Eu acho, né? Não sei se todo mundo enxerga isso. Se vocês não enxergarem, podem ir perguntando, tá, gente? Mas, assim, as frases, na verdade, são simples, palavras pequenas, curtas, frases curtas. Então, para mim, não tem nada que atrapalhe a entender as frases, né? Não seria a letra E. O que ele traz realmente de novo aqui é frases que não começam por letra maiúscula, né? Não tem letra maiúscula. Frases curtas. E ele usa ali 2 vezes aquele E, que se chama de E comercial, né? Que é o E normalmente usado em nomes de empresas, né? Só isso. De diferente, né? A letra D, nova sintaxe, outra palavra dessas faz parte do vocabulário que eu digo que é importante. Porque o que é sintaxe? Sintaxe é a parte da gramática normativa que estuda a relação entre as palavras ou entre as frases. Então, por exemplo, se eu disser para vocês chocolate é um substantivo, tá, substantivo. Mas dentro de uma frase, chocolate pode ser sujeito, o chocolate é muito gostoso, ou pode ser objeto, eu comi o chocolate. Né? Então, dentro de uma frase, as relações entre as palavras vão fazer com que cada uma delas, sendo substantivo, ou verbo, né, o que for, advérbio, elas assumam uma nova função. Né? E as frases dentro de um texto também, dependendo de como elas se relacionam, né? Como lá a gente vê, vocês vão ver depois, eu acho que com a Carla, as análises sintáticas e tal, pode ter 2 frases, mas uma está funcionando como objeto da outra, uma como sujeito da outra, né? Então, a sintaxe é que estuda isso. Tem alguma coisa diferente aqui de sintaxe que reorganiza a articulação entre as frases, de uma frase com a outra? Também não tem nada novo nesse sentido. Né? Tem várias frases, são frases curtas, mas a gente lê e forma um todo compreensível, comum na língua portuguesa, né? Então, aqui seria a letra C a resposta. Um padrão inusitado com um registro próprio decorrente da criação poética. Por quê? Porque ele não usa as letras maiúsculas, que não entraria isso nem em problema de sintaxe, nem em problema lexical, nem em problema que atrapalha a comunicação, porque mesmo sem a letra maiúscula a gente entende normalmente. As frases curtas, aquele Ezinho lá, todo mundo já mais ou menos sabia que é um E, né? Então, ele não atrapalha a comunicação, ele não mexe na articulação entre as frases, e não necessariamente isso é usado na internet, né? Porque na internet a gente tem textos de todo tipo, né? Desde mais oficiais, né? Publicações mais oficiais, até as mais com a utilização de uma língua mais informal, né? Então, não classificaria aqui como algo característico de internet, tá? Era a letra C. E para fechar essa ideia do vocabulário que eu estou trazendo para vocês, eu botei aqui um resuminho, tá? Então, a gente viu na aula passada a morfologia, que é o estudo da estrutura e formação das palavras, isoladamente. Então, cada palavra, eu estudo a palavra, os pedacinhos da palavra, né? Como é que a palavra é formada. E até trouxe ali um vocabulário novo, ó, cognatos. Cognatos são todas as palavras que vêm da mesma raiz. Então, por exemplo, estrela também, estrela, estelar, estrelado, todas vêm da mesma raiz. Na aula passada, quase todos os exemplos que eu dei com uma família de cognatos, que era gato, gatinho, engatinhar, todos vinham da raiz gat, né? Mas a gente viu o léxico, né, que é o conjunto de vocábulos, o vocabulário, que está lá explicadinho nos slides da aula passada. Hoje a gente viu aqui sintaxe, que é o estudo das relações entre as palavras em uma frase ou entre as frases em um texto, né? E aí eu coloquei ali, então, o estudo da frase, oração, períodos, regências, concordâncias. A gente tem também a fonologia, que é o estudo dos sons significativos de uma língua, dos sons que fazem, né, algum sentido dentro de uma língua. Daí, então, por exemplo, quando cai questões no vestibular que falam sobre separação de sílabas, dígrafos, ortografia, acentuação, isso tudo é na área da fonologia, ou fonética e fonologia. E ainda tem também o estudo
dos significados de uma língua, que é a semântica. Então, por exemplo, antônimos, sinônimos, ambiguidades, uma frase que dá para ler de um jeito ou de outro jeito, não dá para ter certeza exatamente do que está falando. Isso vai ser, com certeza, um objeto de estudo da semântica, tá? Então, são palavras que podem aparecer bastante, por exemplo, no Enem. Tá? E aí, agora a gente vai entrar em umas questões mais normativas, que é a UFSC, né? A UFSC vai trazer, vai sair da interpretação textual, né? Da ideia de linguagem, e ir mais para gramática normativa, que é aquela gramática que tem todas as normas que foram escolhidas como padrão a ser ensinado da língua portuguesa, né? Porque a gente sabe, hoje a gente parte daquela ideia de que a língua, ela pode ser falada de várias maneiras, os falantes, né, interferem o tempo todo nela, mas foi escolhido um padrão, né, uma língua padrão, e essa que é ensinada. E a UFSC trabalha com isso, né, com as regras mesmo. Então, nessa questão que caiu em 1999, questão 16, a última alternativa é a que realmente falava de morfologia. A frase, o brasileiro parece ser uma despreocupada exceção. A palavra despreocupada é formada pelo processo de composição. O que a gente viu na aula passada? Que as palavras são formadas, em geral, por dois processos, os mais comuns, né? Derivação ou composição. Composição é aquele processo que, para formar uma palavra nova, junta duas palavras que já existem, tá? Eu vou botar aqui para vocês a minha explicação, aqui, ó, na 32, lá no final, né? A composição seria isso, juntar duas palavras que já existem. Seria... Eu vou voltar, porque daí a gente lê primeiro, depois eu vou lá. Seria duas palavras que não vão sofrer alteração. Então, a gente tinha lá exemplo, passatempo. É uma palavra formada por passa, que já era uma palavra, e tempo, que já era uma palavra, e elas continuam iguais, né? Só que unidas. Ou a gente tinha a composição por... essa que eu falei, por justa posição, quando não mexe em nada das duas palavras, passatempo. E tinha a composição por aglutinação, que era quando eu juntava as duas palavras, mas uma delas sofre alguma alteração, tipo água ardente, que vira aguardente, perde um A, né? Só que são duas palavras que já existem. E aqui, despreocupada não é formado por duas palavras, né? Não tem despreu e culpada, ou despreocupa, tudo bem, até pode ser uma, mas e daí dá? Dá não é uma palavra, né? Não tem um outro significado, não é um outro vocábulo. Então, a gente não tem aqui duas palavras. Então, não poderia ser composição nem por justa posição, nem por aglutinação. Tem que ser o outro processo. Qual era o outro processo que a gente viu de formar palavras? A derivação, que é onde eu pego uma palavra que já existe e eu ou acrescento alguma coisa nela, alguma coisa que não é uma nova palavra, alguma coisa que é um prefixo ou um sufixo. Ou eu retiro uma parte dela, né, algum morfema dela. Aqui, no caso, a gente tem a palavra preocupação, né, que é a primária na língua portuguesa, ou até a gente poderia vir do verbo preocupar, e daí a gente colocou o prefixo des e colocou o sufixo da, né, com a desinência nominal de gênero, a, né, poderia despreocupar do. Esse do ou da vai ser a pessoa que se preocupa e des, a pessoa que não se preocupa, né? Então, aqui a gente tinha uma palavra formada por um processo de derivação que utiliza, a partir da palavra preocupar, ela cria uma nova palavra usando um prefixo des e um sufixo da, tá? É uma derivação prefixal e sufixal. Lembrando que tinha um outro tipo parecido lá, né, que a gente viu na aula passada, que era a derivação parassintática, que era quando eu também tenho prefixo, sufixo, mas quando tirando um deles, ou o prefixo ou o sufixo, o que sobra não é uma palavra que faz parte da língua portuguesa, porque aqui, se eu tirar des
fica preocupada. Preocupada existe na língua portuguesa, né? E se eu tirar o da, fica despreocupa. Despreocupa também existe na língua portuguesa, né? Então, eu sei que não é parassintática. A parassintática, a gente tinha dado o exemplo de desalmado. Se eu tiro des, fica almado. Almado não existe na língua portuguesa. E se eu tiro do, fica desalma, que não existe na língua portuguesa. Daí eu sei que é um caso de derivação parassintática, tá? Mas essa aqui é a derivação prefixal e sufixal. Então, estaria errada a 32, porque não é composição. Essa era a questão de morfologia. O resto, a gente vai conversar sobre, mas não é morfologia, né? Então, na primeira frase, estes livros importados custam muito caro. O vocábulo caro funciona como advérbio. Tá? Então, o que a gente tem que lembrar lá? Depois nos estudos de vocês, e a gente vai ver em outras aulas aí para frente, o que é advérbio, né? A gente tem em português advérbio de tempo, de lugar, de negação, de afirmação, de modo, de dúvida e de intensidade. O advérbio é sempre uma palavra que ela modifica o verbo, completando ou alterando, ampliando o significado do verbo. Então, os livros importados custam, né? Custam. E aí a gente pode ampliar esse significado. Custam como, né? Qual é a intensidade desse custar? Custam muito caro. Né? Então, aí a gente tem dois advérbios, né? Que vão falar da intensidade. Muito caro. Muito e caro. Tá? Poderia ser só custam caro. O caro modificaria o custam, né? Então, estaria correta nesta frase, funciona como advérbio, nesta frase. A gente tem a segunda alternativa, que é deveria ser adotado um outro procedimento que, ressalte-se, já era esperado por todos. O pronome se está empregado corretamente. E aí eu coloquei até agora, vou passar lá para a minha folhinha do meu slide da correção. Se vocês observarem aí, ó. O se, ele funciona ali como o que se chama em português de partícula apassivadora, né? Eu poderia dizer, seja ressaltado, mas eu coloquei ressalte-se, tá? Esse se tá no lugar do seja ressaltado, né? Tá? Que seria a voz passiva, tá? Estaria correta também. A frase 4. A frase a seguir não apresenta erro quanto à concordância nominal. Não apresenta erro, então estaria correta. Vamos ver. Ela parecia meio desanimada. Regra básica, né? Mas é bem importante a gente rever. Meio, ele é advérbio de intensidade, como a gente viu ali em cima, né? E ele não flexiona. A palavra meio, ela só vira meia quando ela é fração. Então, quando né, em relação à quantidade, a fração, né, de um todo. Então, ele bebeu meia garrafa, né? Ou meio copo, né? Mas meia... Aqui, o que era? Meio desanimada. Em relação a sentimentos, né? Tudo que não seja fração, mesmo que seja no feminino, vai ser meio. Eu estou meio triste, estou meio desanimada, tá? Porque não é a minha metade, né? Não é o meu corpo pela metade. Não tô me fracionando aqui nessa frase quando eu falo meio desanimado. É um pouco, né? Que quer dizer esse meio. A proposição número 8 dizia, com relação à divisão silábica, as palavras sublinhar, sublime e subrogar estão corretas. E aqui estaria errado. Porque a regra é, sub ali, ele funciona como um prefixo. Na palavra subrogar e na palavra sublinhar, tá? Porque sublinhar é passar uma linha embaixo, né? Sob o texto, sob a palavra. Então, sublinhar, botar uma linha embaixo,
Então, esse sub é o prefixo que indica embaixo. E aí, quando a gente tem o prefixo mais vogal, a palavra vai... quando eu for separar as sílabas, o B vai ficar junto com a vogal. Agora, quando eu tiver sub e a próxima palavra, né, o radical começar com consoante, quando eu for separar as sílabas, eu vou separar o sub inteiro para um lado e o resto para o outro. Como é que a gente vê isso aqui, então? Ó? Sublinhar seria, né? Sublinhar, a gente fala. Na hora de separar sílabas, está errado essa separação que ele colocou aqui. Teria que ser sub, tracinho, linhar. Tracinho li, tracinho linhar. Tá? A mesma coisa lá na última palavra, ó, subrogar, porque é consoante depois do B, tá? Agora, se fosse uma palavra que terminasse com sub e começasse com uma vogal, aí, por exemplo, subalterno, né? Aí, seria uma pessoa que a gente considera abaixo de nós, né? Então, a gente teria que separar a sílaba su, tracinho, bal, tracinho, tracinho, no. Tá? Então, junta o B com vogal na separação de sílabas. Se vier consoante, separa. E sublime não segue essa regra porque sublime não tem o prefixo sub. É simplesmente uma palavra completa já vindo desse radical aí diferente, que eu não sei qual é a origem em português agora para dizer para vocês, mas que vem do radical que já é sublime, tá? Não é sublime, né? Não está sendo usado um prefixo. E a 16 era uma questão em relação à pontuação. A frase que tinha no texto aqui antes dessa questão era: os galeses cultivam a sua, vertente derivada do celta, com um zelo tal que em pleno Reino Unido os filmes de televisão são mantidas não aceitam que seja em outra língua, né? Era isso que eles estavam falando sobre a língua. E o que é importante falar aqui? Que antes dessa frase ali, tinha outra que dizia assim, ó, a língua é um dispositivo vocal que nenhuma tirania pode revogar. E aí, continuar. Os galeses cultivam a sua. Aí, entre vírgulas, vertente derivada do celta, né, vírgula de novo, com um zelo tal que em pleno Reino Unido, os filmes de televisão, tarará, tarará. Então, já falava da língua, né? A língua é um dispositivo vocal que nenhuma tirania pode revogar. Os galeses cultivam a sua o quê? A sua língua, já foi dito na frase anterior. Então, se vocês lembram lá da nossa aula sobre figuras de linguagem, aqui está acontecendo uma zeugma. A zeugma é a figura de linguagem que a gente tem quando a gente fala de um termo que já apareceu na frase anterior, no texto, e como a gente não precisa repetir, porque já vai se entender, a gente elimina esse termo, e coloca no lugar dele uma vírgula, tá? Então, sempre que a gente tem uma zeugma, tem a eliminação de um termo que já foi utilizado, que não precisa eu repetir, eu coloco uma vírgula. Também, outra coisa, quando a gente tem um aposto, o que é um aposto? Uma explicação equivalente ao termo anterior. Então, os galeses cultivam a sua, derivada, vertente derivada do celta. O que está ali entre uma vírgula e outra é um aposto, é uma explicação da língua dos galeses. Cultivam a sua, vírgula. Essa vírgula está no lugar da língua, que poderia ser cultivam a sua língua. E o que é a língua deles de especial? Entre duas vírgulas, eu coloco uma explicaçãozinha. Vertente derivada do celta, de uma outra língua, né? Então, também outra regra de pontuação com vírgula no português. E quando eu trago uma explicaçãozinha do termo anterior, eu quero acrescentar, né? A gente diz, às vezes, informalmente, vou fazer um parênteses, né? Pode-se colocar entre parênteses ou pode-se colocar entre duas vírgulas. Isso se chama aposto, essa explicação do termo anterior. Então, aqui estaria certo colocar vírgula, tá?
Por que confunde? Porque se a gente não prestasse atenção na frase anterior, que não está aqui, que estava no texto completo, que eu não coloquei aqui na questão, pareceria que eles estavam falando de uma vírgula entre o sujeito, entre um substantivo e e um pronome ali. Por exemplo, os galeses cultivam a sua vertente derivada do celta. E que a vertente derivada do celta era o que eles cultivam, né? O objeto direto dessa frase. E aí não poderia ter uma vírgula ali, né? Os galeses, se eu só falasse para vocês, os galeses cultivam a sua vertente derivada do celta. Não teria sentido, né? Botar uma vírgula ali. Porque a sua vertente derivada do celta é o que eles cultivam. A sua, né? Não teria por que interromper ali com uma vírgula, tá? Só faz sentido porque, na verdade, ali naquela vírgula teria que estar a palavra língua, que já estava na frase anterior e que eu pude eliminar. Né? Então, isso é regra da Zeugma. Deem uma olhadinha que tem nos slides da aula que a gente fez sobre figuras de linguagem. E aí, para fechar, a gente tem mais uma questão aqui da UFSC, que é do vestibular também de 1999, que é a questão 18, tá? O que a gente tem aqui de... Nem tem morfologia aqui, mas eu coloquei ela aqui porque ela tem figura de linguagem, que a gente já viu, e tem uns vocábulos interessantes aqui. O que era outra coisa? Figura de linguagem. A proposição 08. Ah, tá, lá naquela lá, só para fechar, vocês viram que eu botei a resposta, tá? Hoje, depois, no final da aula, eu vou colocar esses slides lá no Google Classroom com esses slides, assim, que eu coloco todas as regrinhas para responder, tá? E ali em vermelho eu botei resposta 1, mais 2, mais 4, mais 16. Na verdade, a resposta que teria que colocar no gabarito é 22, né? Então, aqui... a proposição número 8 diz, nos versos, minha cidade toda se enfeitou para ver a banda passar cantando coisas de amor. Há uma prosopopeia. Então, coloquei, porque a gente já falou sobre prosopopeia, né? É uma figura de linguagem onde a gente vê um elemento inanimado com características de animado, né? Então, a cidade se enfeitou. Se enfeitar, né? Enfeitar-se. É uma ação de um ser humano, né? Quem é que se enfeita? Não uma cidade, porque uma cidade não pode ser sujeito, né? Desse verbo. Mas nas poesias, na arte, a gente acha isso, e aí a gente chama esse fenômeno de prosopopeia, tá? Personificação de algo inanimado. Mas aí tem várias regrinhas importantes aqui, que eu acho que é legal a gente já começar a ver nessa ideia da UFSC de gramática mais complexa. A proposição número 1, as palavras ardio, funil, fóssil e réptil formam o plural mudando o il para is. Aí vamos lá para minhas respostas aqui, ó. Tá errada, né? Porque ali a gente tem dois tipos de palavra. As palavras que têm final tônico em il, o plural dela vai ser is mesmo, né? Como funil, né? A sílaba mais forte é o il. Então vai ser funis, ardil, ardis. Mas fóssil, a sílaba tônica é o fó, não é o il, né? Fóssil. Então, como é um final em il átono, não é o mais forte, o il, o plural vai ser eis, fósseis, né? E a outra qual era? Réptil. Réptil, bom, tem até acento, né? Para ver que a sílaba tônica é a primeira. São répteis, né? Então estaria errado. Tem dois tipos diferentes de plural ali. Esse aqui que é um vocabulário bem interessante, ó. A questão, o alfaiate cose a roupa enquanto sua mulher cose as verduras para o jantar. Palavra cose com S ou com Z, cozer com S ou com Z.
Depois, a garota fez a descrição do assaltante com muita discrição. Então, ele está falando dos pares cose com S e com Z e descrição e discrição. São, respectivamente, homônimos e parônimos. Então, vamos ver lá o que quer dizer isso. Isso faz parte da semântica. Lembra que a gente conversou? O estudo dos significados diferentes, né, das ambiguidades de uma língua. Existem palavras homônimas e parônimas. As parônimas são as palavras que são parecidas. Botei lá no finalzinho, ó. Significado diferente, palavras parecidas. Descrição e descrição. Aí vocês vão achar, e eu posso até pegar para vocês depois listas, né? Mas na internet é super fácil de achar. De várias palavras que são parecidas. Eminência e iminência, né? Ratificar e retificar. São parecidas, mas os significados são diferentes. Tem que ter bastante atenção na hora de falar, às vezes as pessoas se confundem, né? E a gente tem as homônimas. O que são as homônimas? As homônimas, elas não são parecidas, elas realmente são iguais de alguma forma, embora o significado seja diferente, tá? Então, cose e cose, né, que vem do verbo coser com S e o verbo coser com Z, o som é igual. Então, elas são iguais em alguma coisa. No quê? No som. Então, a gente chama elas de homônimas homófonas, porque tem o mesmo som. Lembra? Fono, né, vem lá da fonética, fonologia, do som. Tem som igual e de significado diferente. É um dos tipos de homônimo, tá? Mas a gente também tem as homógrafas, que tem a grafia igual, se escreve igual, às vezes o som até não é, mas a forma de escrever é a mesma, e significados diferentes. Então, eu botei o exemplo ali, eu gosto do gosto dessa fruta. Gosto e gosto, se fala diferente no português, se pronuncia diferente, mas a escrita é a mesma. Então, a grafia é a mesma, mas o significado é diferente. Gosto do verbo gostar, conjugado na primeira pessoa, né, do presente, singular, ou gosto, que vai ser um substantivo, né, abstrato. Tal. E a gente tem as homônimas perfeitas, em que tudo é igual. Por exemplo, manga, a palavra manga e a manga da camisa. O som é igual, a escrita é igual, mas o significado é diferente. Tá? Então, quando a gente está falando de parônimas e homônimas, estamos falando de palavras que têm significados diferentes, mas, no caso das parônimas, são muito parecidas, e no caso das homônimas, são iguais de alguma forma, ou só no som, ou só na grafia, ou no som e na grafia. Tá? Essa questão estava correta, né? São pares de homônimas e parônimas. Além dessas aqui, o que a gente tem? Tem os sinônimos, né? Significado igual, daí é significado igual, palavras totalmente diferentes, mas significado igual. E tem os antônimos, que são significados opostos, né? O que a gente tinha na número 4? E entramos já na questão da sintaxe, né? Que a gente viu hoje, ó. Por definição, oração coordenada que seja desprovida de conjunção é denominada assindética. Como o exemplo a seguir, antigamente, para comunicar-se com um primo no oeste do estado, o jovem era obrigado a escrever uma carta. Isso aí a Carla vai trabalhar com vocês logo. Mas então, oração coordenada assindética é aquela que não tem conjunção, né? As coordenadas normalmente são as orações que se complementam no sentido assim de e, ou, mas, né? Que são as preposições coordenadas. E aqui não tem realmente a conjunção e, por exemplo, nem mas, nem ou, são as principais. Só que aqui é uma pegadinha, porque a explicação que está ali, a informação que está ali é correta. Toda vez que eu tenho uma oração coordenada, ela vai ter uma proposição coordenada, que é uma dessas que eu falei para vocês, e, ou. Mas se ela não tiver, é chamada de oração coordenada assindética. O que acontece é que o exemplo que eles dão ali não é uma oração coordenada assindética, nem coordenada, tá? Antigamente, para comunicar-se com um primo no oeste do estado, o jovem era obrigado a escrever uma carta.
tá? Aqui a gente tem duas aqui, ó. Para comunicar-se com um primo no oeste do estado, o jovem era obrigado. De uma oração está funcionando como complemento da outra, mas não é coordenada, tá? O que mais que a gente tinha? Então, outra coisa que a gente sempre tem que observar, né? Às vezes a informação tá certa, só que o exemplo não tem nada a ver. A 16, a gente tem um erro na correspondência entre o substantivo e seu diminutivo erudito. Nos pares. Radícula, raiz. Grânulo, grão, aurícula, orelha. Então, ele está dizendo que a gente tem aqui o substantivo, no caso raiz, e o seu diminutivo erudito, radícula. Grão, que é o substantivo, e o seu diminutivo erudito, grânulo. Orelha, e o diminutivo erudito, aurícula. E essa aqui estava correta, tá? Que é bem complicado, né? Porque... não. São todos... eu não botei aqui, tá, gente? Estava certo. Mas estava certo. Mais 16. Eu não corrigi aqui. Essa aqui é a... 26. Se vocês olharem no gabarito da UFSC, que é 26, tá? Não tô viajando. Tanto que eu tinha colocado ali, são todos diminutivos eruditos. E a última, que a gente não analisou, é a 32. Que falava assim, a frase houve muitos comentários sobre o escândalo sexual de Bill Clinton pode ser reescrita como houveram muitos comentários sobre o escândalo sexual de Bill Clinton. E isso aqui é uma coisa que a gente escuta muito, 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 muito errado ainda, né? É uma regra que muita gente erra, usa, né, no seu dia a dia, falando, comentando, conversando, e tu vê que cai em prova. O que é a regra aqui? Essa frase estaria errada, tá? Essa proposição estaria errada. Houve muitos comentários sobre o escândalo, não pode ser dito houveram muitos comentários sobre o escândalo. Por quê? O verbo haver, ele não varia quando ele está sendo usado com o sentido de existir, tá? Então, assim, ó, quando haver é a mesma coisa que existir, ele não vai ter sujeito, tá? Existiram vários comentários, mas quando eu for usar o verbo haver para falar a mesma coisa, esse haver não vai para o plural, tá? Nunca flexiona nem em número, para plural, né? Nem em pessoa, tá? Ele só existe na terceira do singular, nesse caso aqui. Então, eu só vou dizer, há indícios. Houve muitos problemas, tá? Não vou dizer houveram. Se houver muitos casos de doença, vamos ter que analisar, sei lá, né? Então, ele pode ir para o presente, para o passado, para o futuro, mas sempre na terceira pessoa do singular. Tá, mas existe alguma regra diferente? Sim. O verbo haver, ele varia quando ele tem o significado do verbo ter como verbo auxiliar. Então, por exemplo, eles já tinham comido tudo quando eu cheguei. Eu posso dizer, eles já haviam comido tudo quando eu cheguei. Substituir o verbo ter, que vai junto com o comido, para falar, né? Verbo auxiliar, porque é ter comido. Não é ter, né? Não significa que alguém tem algo, né? É ter comido. Eu posso dizer, eles haviam comido. E aqui, chama a atenção de vocês, para vocês perceberem a diferença, que aqui tem um sujeito. Eles haviam comido. Então, tá concordando com eles, tá no plural. Agora, houve muitos comentários, quem é que houve? Não tem um sujeito, né? Não é de escutar, né? Havia muitos problemas, quem é que havia? Né? Não tem sujeito nesse tipo de frase, porque é no sentido de existir. Então, aí não varia, não vai para o plural nunca, tá? É uma regra bem importante que a gente escuta muita gente falando. Então, nessa aqui a resposta era 26, era 2, 8 e mais a 16. E botei uma última
só para vocês verem a morfologia de novo, para a gente fechar. Era uma questão da Unesp, eu não achei o ano, essa questão ela estava no livro que eu uso para preparar as aulas de vocês, que é a Gramática Contemporânea da Língua Portuguesa, do Nicole Ulisses. Ele é um livro meio antiguinho, então essa questão deve ter caído faz uns quantos anos aí, mas ela dizia assim, ó, as palavras perda, corredor e saca-rolha são formadas respectivamente por derivação, né? Aí a gente tem que pensar lá, as formas de se formar uma palavra. Então, eu botei lá em preto, lá no final, ó, em preto. Perda, vem do verbo perder, né? Tirando a vogal temática, tirando a vogal temática e o R, que é a desinência verbal para transformar em infinitivo, né? Tiro o R, e acrescento, bom, aí vai ficar perde. Perde não dá para usar na língua portuguesa, porque a gente não tem nenhuma palavra que termina com a consoante D, então eu boto a vogal temática A e vira a perda, um substantivo a partir de um verbo, né? Então, essa palavra, ela é formada por derivação regressiva a partir do verbo perder, tá? Corredor. A gente tem o verbo correr, que eu vou tirar dele, mesma coisa, né? A desinência verbal só o R, e vou colocar o sufixo dor, que é a pessoa que corre, né? No geral, em português. Vai ficar corredor. Do verbo correr, eu crio um substantivo, né? A pessoa que corre. Então, é uma derivação, eu pego uma palavra que já existe, acrescento algo nela, acrescento um sufixo, é uma derivação sufixal, certo? Se fosse um prefixo, seria uma derivação prefixal. Se fosse um sufixo e um prefixo, uma derivação prefixal, sufixal. Desde que, tirando um prefixo ou sufixo, ficasse sempre uma palavra que já existe. E se fosse prefixo e sufixo, que se eu tirasse um, ficasse uma palavra que não existe na língua portuguesa, seria derivação parasintética, né? E a última palavra ali, saca-rolha. A gente já comentou hoje, né? É uma palavra formada por duas palavras que já existem, sem que nenhuma delas perca nada, sem que nenhuma delas seja alterada. Saca-rolha. Então, é um processo de formação de uma nova palavra por composição, por justaposição. Só coloca uma do ladinho da outra, né? Então, seria a letra A, que é derivação regressiva, derivação sufixal e composição por justaposição, certo? Era essa a ideia, assim, de vocês verem como que essas questões de morfologia aparecem nas provas, verem o uso do vocabulário. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem mandar para mim pelo grupo ali, né, a gente pode conversar também. Mas eu acho que espero que tenha clareado assim na cabeça de vocês como é que isso surge nas questões, tá? Acredito que na aula que vem a professora Carla vai começar a trabalhar a questão mais da sintaxe. Ah, que bom, Diane. Mas se tiverem dúvidas, sempre podem mandar pelo grupo, tá? Eu fico à disposição. Posso procurar os exercícios, alguma coisa que vocês queiram. Eu posso trazer para vocês ali uma lista. Vou trazer uma lista ali das homófonas e homógrafas, para botar lá no Google Classroom para vocês, tá? E na aula que vem a professora Carla vai começar a trabalhar mais com essa questão da sintaxe, né? Das relações ali, das orações coordenadas, e como a gente viu nessa questão de hoje. E provavelmente na minha próxima aula eu vou começar a trazer alguma coisa de literatura, porque no Enem, por exemplo, cai muita questão de literatura, e dependendo do que vier aí de UFSC, tem os livros específicos, né, da UFSC, que também são tratados em literatura, tá? Sugestões, se vocês tiverem sugestão de tema, de assuntos que vocês gostariam que a gente trabalhasse, também podem mandar para a gente, tá? Que daí a gente vai preparando junta todas as sugestões de vocês e vai se dividindo aqui para achar algum material interessante para esclarecer o que vocês ainda têm dúvida, tá bom? Boa noite para todo mundo, obrigada. Até mais.